Olá, seja bem-vindo mais uma vez na live aqui. Hoje estamos com o pastor Ricardo Ramalho, da Suécia, Suécia. e a gente vai estar conversando um pouco. Ele vai falar do desenvolvimento que Deus tem feito aí na Suécia e como Deus tem permitido que ele trabalhasse aí. Então, gostaria que o pastor se apresentasse para que os irmãos pudessem conhecer, as pessoas que vão acompanhar depois, pudessem conhecer e saber um pouco do que Deus está fazendo aí na Suécia. Amém. Evangelista Marcos, primeiro eu quero agradecer pelo convite, muito obrigado, Deus abençoe, e parabéns aí pelo trabalho que você tem feito aí, de estar contactando os pastores pela Europa, e dessa forma estar levando conhecimento, né, não só dos outros pastores, mas dos irmãos, dos seus ouvintes, a cultura, a parte com relação à igreja, né, não só na Suécia, em outros países, eu já tenho lhe acompanhado algumas vezes, e a sua iniciativa foi de muita valia, né, e louva a Deus pela sua vida, e obrigado por ter nos convidado para estarmos aqui, vamos tentar ser bastante objetivo e resumir bastante. Bom, para começar, a Suécia é um país que vocês sabem que é um país nórdico, né? Faz parte da Escandinávia, assim como a Noruega, como a Dinamarca, Islândia, Finlândia, são países nórdicos, né? Então, geograficamente, são países frios, né? Geograficamente. Com relação a essa questão de igreja, a Suécia, ela até o século XI, só existia aqui o paganismo, só existia aqui o paganismo. E nós ainda temos, me lembro daquela passagem lá de Moisés, quando o povo saiu do Egito, e nós temos ainda, evangelista Marcos, resíduos ainda do paganismo. Por quê? Se o irmão vier aqui em Estocolmo a passeio, de férias, com sua família, turismo, e o senhor vai ver, você vai ver algumas lembrancinhas para vender, o senhor vai achar o quê? Duendes. Duendes é o quê? É oriundo do paganismo, né? Entre outras coisas. Inclusive, até hoje, existem festas pagãs. Né? Por exemplo, no meio do ano, no verão, nós temos o Mitsomar. O Mitsomar é uma época do ano, não sei se o irmão, o evangelista Marcos sabe, mas que o sol vai embora pela noite afora, ou seja, não tem noite, né? Não há noite. Assim também como outra época do ano também fica a escuridão. Isso acontece nos países nórdicos. E também acontece o evento da aurora boreal, não sei se alguma pessoa já ouviu falar, o céu fica totalmente com Aí também várias fica. cores. Aí Aqui fica. também, aqui também fica, e fica bem, bem forte. Pronto, então até o século XI era praticamente somente o paganismo até o século XI. Né? O paganismo imperava aqui na Suécia, como quase em toda a Escandinávia. Né? Então, é mais ou menos isso aí. E depois veio o catolicismo, só que o catolicismo, nessa altura, ela aquela ideia de governo, né? Que a gente já entra para a questão de história geral, a gente vai ver isso nas escolas aí, nos ensinamentos de história geral, falando da época do clero, né? Conhecido clero, que a igreja era o Estado, né? E depois a gente vai conhecer também a Contra-Reforma, que a igreja, através do Santo Ofício, feito por um decreto de um papa, mandava matar os hereges, entre aspas, em nome de Deus. Mas, quando veio a reforma protestante, então, os reformadores invadiram a Escandinávia, e isso me deixa realmente impactado, evangelista Marcos. Às vezes a gente tem dificuldade e diz, ali é difícil, aquela pessoa tem um coração duro. Os homens entraram aqui, evangelista Marcos, num país todo pagão, todo pagão. Não tinha ninguém para dizer assim, olha, vê se tem um irmão ali, vamos fazer um culto junto. Não, nadinha, nadinha. Era todo mundo pagão, era tudo pagão mesmo. Através do poder da palavra, do poder do Espírito Santo, esses homens entraram na Escandinávia, não só ganharam pessoas para Cristo, mas no século XVI, a Suécia rompeu
com o catolicismo. A Suécia mandou uma carta oficial ao Papa, na altura, e disse que o país não ia mais prestar nenhum tipo de obediência, e a partir daquele momento, o país não tinha mais vínculo nenhum com o catolicismo. Fazendo disso, a partir desse momento, o país laico, com liberdade religiosa, mas na prática, o país ficou totalmente protestante e havia muitas igrejas luteranas. Mas precisamente no ano 1531, foi realmente o ano que a Suécia rompeu com o catolicismo. Eu vou deixar o irmão, então, se tem outras perguntas, porque depois nós vamos andando até tentar chegar hoje em 30 minutos, por aí, né? Eu que agradeço, pastor Ricardo, do irmão ter aceito, assim como os outros pastores também, de poder compartilhar a palavra de Deus, porque todos nós, acredito que não levantamos a bandeira de religião, de placa de igreja, mas levantamos a bandeira de Cristo e apregoar o evangelho. E a gente também conhecer um pouco, porque assim, a gente sabe que da internet tem muitas informações, mas conhecer um pouco do que Deus tem feito em cada país através das pessoas que se disponibilizaram a ir e fazer a obra. E o pastor estava comentando a respeito que a Suécia teve um papel importante em relação da Assembleia de Deus, que os pais da Assembleia saíram daí da Suécia. O pastor vai estar comentando a respeito disso. E eu gostaria de saber como é que tem sido o trabalho aí na Suécia, porque, assim como o irmão mesmo falou, realmente tiveram pessoas que foram impactadas pelo poder de Deus para poder desbravar um lugar que era totalmente pagão, né? Então, hoje é mais fácil, mas mesmo assim ainda encontra-se bastante resistência ainda das pessoas em relação do ouvir a palavra de Deus. E a gente sabe que só com os joelhos dobrados e realmente direcionado pela vontade de Deus, para que a gente possa conseguir realmente executar aquilo que Deus quer. Porque não é pelas nossas forças, pela capacidade, mas quando a gente se põe diante de Deus e deixa Deus ir na frente, Deus abre o caminho e permite que a gente possa trabalhar debaixo da poderosa mão dele. E aí eu gostaria também que o pastor comentasse a respeito, porque o pastor é da Assembleia de Deus, como a Assembleia de Deus chegou aí, desenvolveu aí, está sendo desenvolvido aí, e o pastor também com o trabalho que tem feito aí na Suécia. E então o pastor fica à vontade para poder falar a respeito dos pais da Assembleia de Deus, que saiu daí da Suíça. Assim também, semana passada, eu estava comentando com o missionário Marcelo, lá em Guiné-Bissau, que a Inglaterra também teve um papel importante, que o primeiro missionário a desbravar com a palavra de Deus em Guiné-Bissau saiu daqui da Inglaterra. E aí também para o Brasil saiu daí da Suécia, né? E a gente vê o poder de Deus operando. E gostaria que o pastor comentasse a respeito dos pais da fé aí, que deu origem à Assembleia de Deus aí no Brasil, e teve um papel importante, né? Sim. Muito bem, evangelista Marcos. É assim, eu só quero, antes de mais nada, deixar bem claro, sim, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, porém, quando nós nos lançamos à obra missionária, nós estamos fora do Brasil, estamos fazendo missões transculturais, a gente se apresenta, diz a igreja que pertencemos, porque, afinal de contas, temos que estar embaixo de uma liderança, né? Mas nós queremos deixar bem claro que a nossa igreja recebe pregadores de várias denominações, nós temos parceria, evangelista Marcos, com vários ministérios, com vários trabalhos missionários, enfim. Então, nós não temos essa hegemonia, nem esse monopólio de sermos assembleanos somente assembleanos. Isso aí já está fora da nossa visão, a nossa visão é a visão de reino. E quando eu vejo uma pessoa como o senhor, como você, que está aí fazendo esse trabalho bonito de divulgação do evangelho pelos países, e já nasce aqui uma parceria, já nasce aqui. Então, isso é só uma introdução, antes de entrar nesse assunto que você pediu. Nós estamos abertos. Inclusive, se alguém vier a Estocolmo, sinta à vontade para visitar a nossa igreja, que seja pessoas que queiram ouvir a palavra, ou até mesmo alguém que já é um pregador, fique à vontade para estar conosco. Tudo que vai nos abençoar, nós recebemos. Tudo que vem da parte de Deus é muito bem-vindo. Pronto, agora vamos lá. A Assembleia de Deus, ela foi fundada por 2 missionários suecos,
chamado Gunnar Vingre e Daniel Berg. Eles pertenciam aqui à igreja Filadélfia, em Estocolmo, que até hoje a igreja está aqui de pé, né? E a maioria dos pastores que vêm, principalmente os assembleanos que vêm do Brasil conhecer o país, eles fazem questão de ir a Estocolmo, e o pastor lá já não sabe mais o que fazer. E toda semana tem pastores querendo falar com ele e perguntar a mesma coisa. Ele levantou, acho que até um representante, olha, atende esse pessoal aí, que eu não aguento mais falar a mesma história, a mesma coisa, né? Mas descontração à parte, mas isso a gente até sorri um pouco, mas a pessoa quer conhecer a história, né? Conhecer a história. Bom, então eles foram enviados naquela altura para os Estados Unidos, né? Chegando nos Estados Unidos, foram avivados na Rua Azusa, né? Na Rua Azusa, onde houve um avivamento ali que marcou a história, né? A história da igreja, por que não dizer assim, e dali eles receberam uma profecia para a cidade de Belém, e foram ver geograficamente onde ficava Belém. Eu estou falando essa história, mas isso já é bem conhecido por muitos, e foram para o Brasil. Quando chegaram no Brasil, então, foram, então, os fundadores do movimento pentecostal Assembleia de Deus, que, na verdade, começou com outro nome e depois, por último, tiraram a conclusão de ter esse nome, Assembleia de Deus. Um desses dois suecos, o chamado Gunnar Vingre, ele viajou pelo Brasil afora, desbravando, sem interesse financeiro nenhum, na verdade, a igreja estava começando, ele fazia as coisas com muito amor, dava a vida dele pela obra de Deus, deu a vida dele, e num desses lugares que ele foi o Rio de Janeiro, inclusive a cidade que eu fui criado, e chegando lá ele ganhou um jovem para Jesus esse jovem se chamava Paulo Leivas Macalão, e ele batizou o Paulo Leivas Macalão nas águas. Agora, quem é Evangelista Marcos? Quem é Paulo Leivas Macalão? Paulo Leivas Macalão, ele é, vamos dizer assim, o fundador do Ministério Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na qual faço parte. Por que fundador? Porque foi ele que fundou a igreja lá em Madureira. Madureira é um bairro do Rio de Janeiro, e o ministério, ele expandiu por todo o mundo. Hoje nós temos a nossa sede aqui na Europa, em Milão, né, sede própria, é muito difícil a gente ter uma sede própria na Europa, é muito caro, e agora, próximo ano, estamos inaugurando a nossa sede própria também na Flórida, nos Estados Unidos. Pronto, isso foi só uma introdução, agora vamos lá. Aqui na Suécia, daqui saíram muitos missionários para provocar avivamento em outras nações. E o que está acontecendo agora? Você perguntou como é que estão as coisas agora. Agora, nesse momento, a Suécia precisa de missionários que façam o caminho ao contrário, que venha das outras nações, Brasil, América do Sul, de toda parte de nações onde as igrejas estão, a gente vê um movimento pentecostal muito grande, e que venham para a Suécia. Para o senhor ter uma noção, a única igreja, a Assembleia de Deus, vamos dizer assim, registrada mesmo, dentro da Suécia, a Suécia não é pequena, a Suécia é grande, é a nossa. Eu não encontrei registro de outra igreja, a Assembleia de Deus, aqui dentro da Suécia. E não há muitas denominações brasileiras, não. Né? Eu não vou estar falando o nome, porque eu posso falar o nome de uma e não falar de outra. Mas eu posso contar no dedo aí umas 3 denominações, mais ou menos, umas 3 denominações. Alguém pode perguntar, quando eu digo denominações, é brasileiras, porque claro que existe outras igrejas. Alguém pode perguntar para mim, pastor, mas por quê? É muito estranho, enquanto tem países, como talvez aí na Inglaterra, onde está o evangelista Marcos, na França, qual mais? Alguns países que... Portugal, Espanha. A questão começa pelo seguinte, evangelista Marcos. O controle aqui é muito rigoroso, o controle de imigração. Né? Geralmente os imigrantes ficam no lugar onde eles conseguem trabalhar e sobreviver. Então, a Suécia é muito rigorosa com isso. Dificilmente você vai conseguir trabalhar aqui ao negro, né? Que a gente chama de trabalhar ao negro. Olha, faz esse trabalho para mim, eu te pago. Enfim, já é mais complicado. Se você não tiver o chamado, que a gente chama em Portugal de NIF, número fiscal, você não faz nada, então chega uma hora que a pessoa faz o quê? Eu vou sair daqui porque eu não tenho como sobreviver. E por conta disso, não atrai muitos imigrantes, né? Dessa forma, só através de visto de trabalho, saindo do seu país, ou através de casamento,
Então, por conta disso, nós não temos uma comunidade brasileira tão grande assim. É bem verdade que há brasileiro em todo lugar. Mas com relação à Inglaterra, com relação aos Estados Unidos, a Portugal, Portugal. a comunidade é pequena e talvez seja uma questão que não tenhamos tantas denominações conhecidas por nós. E a igreja segue caminhando. É, o custo de vida aqui é muito alto. Então, por exemplo, normalmente as igrejas, nós alugamos um espaço para fazer culto, temos que pagar por hora, né? Por exemplo, o senhor vai a um certo lugar, pergunta o preço daquilo aí para você fazer seu culto, e ninguém vai te dar o preço ao mês, vai dizer, olha, isso aqui custa A X hora. por hora, X por hora. Aí o que, é que você vai fazer? Ah, então eu vou fazer só no domingo, porque já que é assim, aí você faz 2 ou 3 horas no domingo. Se você tiver, à medida que você tiver um resultado de pessoas vindo ao culto, a igreja crescendo, aí você vai, então, vou pedir mais um dia, mas tudo com muita cautela, por quê? Porque o custo É pago é por hora. muito alto. O Aqui custo tem é muito algumas alto. igrejas também que funcionam dessa forma também, justamente por isso, por ser muito caro. E também depois de 2021 também o governo agora termina limitando um pouco, assim como o irmão falou aí da Suécia, o governo também tem sido mais rígido em relação às pessoas trabalharem no obscuro, ou elas estão legalmente, pode viver legalmente aqui, ou as coisas vão também dificultando um pouco, né? Inclusive, eu acho que há um mês atrás o governo enviou 200 pessoas, alugou um jato com 200 pessoas de imigrantes brasileiros ilegais, deportaram de novo para o Brasil e agora eles estão com marcação cerrada a respeito disso também. Eu acho que então deve ser geral essa questão do imigrante ilegal, né? Ou está legalmente no país ou vai complicar um pouco mais, né? Isso dificulta. A gente não está querendo tirar aqui, evangelista Marcos, a gente não quer. Eu, por exemplo, não estou tirando o mérito, tá? Porque alguém pode pensar assim, pastor, o senhor acha então que as igrejas aqui em Portugal estão cheias, ou na França, ou em outro país, porque aqui é mais fácil? Não é fácil em lugar nenhum. Se você tem uma chamada, você vai semear no asfalto e vai dar maçã, vai dar pera, vai dar uva, porque é sob a palavra, como Jesus disse para Pedro, lança a rede para a direita. E Pedro disse, Senhor, o senhor deve estar brincando comigo, eu estou aqui a noite inteira, não peguei um peixe, e o senhor manda lançar a rede para a direita? Então, claro que a gente acredita no poder da palavra, como aconteceu com os reformadores, volto a dizer novamente, que entraram aqui na Escandinávia, e eles eram todos pagãos, e pelo poder da palavra pregada, o país rompeu praticamente com o paganismo, né? Ainda há paganismo. Na verdade, agora nós temos o chamado neopaganismo. O paganismo não foi 100%, como diz, é, é, extinto, né? Ainda há Ainda paganismo, resquício, né? ainda há rituais paganismos. Mas em vista do que era, o país agora é protestante, e como eu disse, no século XVI, o país rompeu com a Igreja Católica. Isso em virtude de quê? Dos homens que entraram no país pregaram o evangelho. Então, eu não quero tirar o mérito dos pastores, nem de Portugal, nem da França, países que têm a porta mais aberta, que o controle é mais, vamos dizer assim, mais sossegado, que as pessoas conseguem ir para um lado, para o outro, alugar casa, trabalhar sem precisar de papéis e tudo isso. Não quero tirar, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não quero tirar o mérito, mas é bem verdade que encontra-se uma dificuldade, um obstáculo. Por exemplo, evangelista Marcos, eu tenho pessoas que querem vir para cá nos ajudar. Nós temos aqui muita necessidade de obreiros, de ajudantes. Só que, como é que eu vou fazer? A igreja, para você dar um visto à pessoa, a igreja pode dar um visto. Só que para você dar um visto à pessoa, você tem que ir na imigração e você tem que assinar lá uma responsabilidade e tem que ir para a conta da pessoa X por mês para garantir que aquela pessoa vai ter um meio de Sobrevivência. sobrevivência. Então, nossa igreja é uma igreja, vamos dizer assim, de imigrantes, não é uma igreja sueca que está aqui há 100 anos, né? Então, muitas pessoas têm desejo até de nos ajudar, mas aí, nesse caso, tem que fazer aquela coisa de vir e voltar para estar dentro do prazo. Por conta disso, nós fomos aqui batalhando, temos nossos irmãos que já vivem aqui há muitos anos, mas não é como nos outros países, que você liga para um, liga para outro, vem para cá, fica por aqui, dorme aqui mesmo. Há um controle muito grande, até dentro de casa.
as leis funcionam, né? Dentro de casa, a gente não pode fazer igual no Brasil, que a gente bota 20 pessoas, olha, vai para a sala, dorme ali. Não existe isso, porque tem um controle, e eles querem saber quantas pessoas estão ali na casa, e tudo é muito controlado pelo governo. Então, por conta disso, talvez por isso, nós não temos tantas denominações brasileiras. Mas a Bíblia diz que o evangelho será pregado em todo o mundo e depois disso virá o fim. Então, nós estamos aqui para pregar a palavra, o Senhor nos trouxe para cá, né? Principalmente a minha esposa, que é uma pessoa muito influente aqui na Suécia, e também tem uma história muito bonita aqui com relação à igreja também, os irmãos que vierem a Estocolmo e forem à nossa igreja, vão estar conhecendo, né, e conhecendo também os nossos outros irmãos que estão lá conosco. Então é assim, e nós rogamos a oração, quando estiverem orando por missões, você que está no Brasil, em Portugal, em várias partes do mundo, ore em nosso favor para que Deus continue nos dando graça e continue pregando. O povo sueco, como o povo nórdico, é um pessoal mais fechado. Você tem que ter estratégia, né? Aí entra a questão de estratégia missionária. Dificilmente é como um latino que você para a pessoa e a pessoa dá atenção a você com facilidade. Ninguém vai dar atenção a você se não conhece você. Então, existe uma barreira. Não é proibido, porque o país é protestante. Você tem toda a liberdade de ir para a rua, né? Só se você for fazer alguma, como diz, uma manifestação com muita gente, você precisa de uma permissão. Mas do corpo a corpo, evangelismo pessoal, você pode estar na frente das estações, evangelizando, sem problema nenhum. Muito embora sabendo que há uma, como diz, é uma recusa muito grande, principalmente da parte do povo nórdico. Eles são um pouco assim, muito reservado e só pelo Espírito Santo. Mas a gente vai quebrando pedra, vai cavando poço, e nós temos suecos já conosco, né? Temos suecos, é um desafio, mas já temos suecos, graças a Deus, e nós estamos aqui para isso, para ganhar a nação para Jesus. Um último apontamento que eu quero fazer aqui, antes de voltar ao evangelista Marcos, é o seguinte: é o papel da igreja aqui na Europa. Eu vejo muita gente aí, muitas igrejas, colegas pregando e esquecem de criar um departamento de estratégia para alcançar os nativos. Eu não estou dizendo que a gente não tem que receber os brasileiros. Brasileiro, toda pessoa que vem à nossa igreja, temos que receber. Mas se você está em qualquer país da Europa, você tem um culto, primeiro, o seu objetivo é ganhar os nativos. Você está nessa terra porque você foi enviado para ela. Então, primeiro, você tem que ter um culto traduzido. Por exemplo, nós temos aqui tradução em sueco, a não ser que a gente veja que há uma necessidade maior em outra língua. Já teve ocasião que a gente traduziu o culto em inglês, já teve ocasião que a gente traduziu para o espanhol, né, de acordo com o público. Mas, por normas, traduzimos sempre o culto todo traduzido para o sueco. Por quê? Porque nós estamos na nação deles. Eles chegam ali, chegam à porta e escutam alguma coisa. Se ouvir uma língua que eles não entendem, dificilmente eles vão entrar, só mesmo pelo Espírito Santo. Mas se eles ouvirem a língua deles, então já cria aquela expectativa e já entende o que está se falando. E nós alcançamos nosso objetivo, que é ganhar almas desta nação e fazer com que essa nação volte a ser uma nação de avivamento como era antes. Volto a dizer, antes os avivamentos saíram daqui, dos países da Europa, para o Brasil, para outros países. Hoje, o que está precisando é ao contrário, é vir pessoas que provoquem avivamento nessas nações. Eu ia perguntar justamente isso ao pastor Ricardo, se a igreja era uma igreja de imigrantes ou se era mista no sentido de... Porque eu acredito também, como o pastor falou, a gente não nega a palavra de Deus para ninguém, mas eu acredito também que Deus não nos trouxe para outro país para poder evangelizar brasileiros, ainda que a gente possa falar, né? Porque o objetivo, eu acredito que quando Deus permite que nós possamos ir para uma outra nação, para que a gente possa falar, assim como teve no dia de Pentecostes, a pessoa pudesse ouvir na sua própria língua, né? E eu acredito que Deus enviando aí para a Suécia,
Por mais que o irmão possa ministrar a palavra de Deus para os brasileiros, mas eu acredito que foi com a finalidade do sueco ser abençoado também com a palavra de Deus. Inclusive também é como se fosse um feedback, porque da Suécia saiu para o Brasil e agora é como se tivesse o Brasil de uma forma ou outra se beneficiando e agora voltando a palavra de Deus para de onde surgiu. Eu acredito que aqui na Inglaterra também, por mais que exista bastante brasileiro, mas eu acredito que Deus também trouxe e é uma boa estratégia, porque hoje quando a gente vê, a gente tem que procurar formas, assim como o pastor falou, das estratégias, como a gente pode ganhar as pessoas nativas para Cristo. O apóstolo Paulo ele dizia: eu fui grego para os gregos, romano para os romanos, mas em nada deixei de glorificar o nome do Senhor. Inclusive, quando eu comecei o canal, justamente pela minha dificuldade da língua, eu comecei a fazer, como eu trabalho em um restaurante, comecei a cozinhando e mostrando lugares, porque se o objetivo era a palavra, eu não iria conseguir por conta do meu inglês, e aí Deus foi dando estratégia para que eu pudesse chegar na palavra de Deus, ainda que eu possa mostrar cozinhando ou mostrando lugares aqui no meu vídeo, mas também levando a palavra de Deus. E a gente tem que ver da melhor forma possível como é que a gente pode alcançar as nações. Porque eu acredito, assim como na Suécia também, aqui na Inglaterra também, as pessoas são um pouco mais fechadas. No primeiro, pela barreira da língua, porque se a gente não entrar na cultura deles e falar a mesma língua, a gente não vai, eles não vão ter empatia, assim como o pastor falou, né? Tem que traduzir para a língua deles, para que possa criar uma empatia com a pessoa, dizer: olha, eu estou aqui, não vim tirar nada de vocês, mas eu também vim para contribuir com alguma coisa, né? De alguma forma, vim para contribuir no país. Porque na maioria das vezes, quando os imigrantes eles vão para um país, eles vão com a finalidade de ganhar dinheiro ou de extrair alguma coisa do país. Mas nós que estamos levando a palavra de Deus, a gente vai no sentido de contribuir com o país também, né? Vai aprender novas línguas, trabalhar se for necessário no mundo secular, mas o objetivo de levar a palavra de Deus também. E eu gostaria que o pastor deixasse aí uma mensagem para aqueles que estão pensando em chegar até a Suécia da melhor forma possível, para que possa ministrar também, ou que se não for, assim como o pastor falou, que possa estar intercedendo, orando, para que Deus continue cobrindo aqueles que já estão aí trabalhando, porque já está no país aí legalmente, porque eu acredito que mesmo quando a gente tem a intenção de levar a palavra, a gente tem que, assim como está debaixo da lei de Deus, a gente tem que estar debaixo da lei dos homens. E uma das coisas para a gente estar no país legalmente, a gente está, assim como perguntaram para Jesus, é certo a gente dizimar, e Jesus fala assim: dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus, né? Então, uma das formas também, a gente sabe que há países que realmente não tem como, mas da melhor forma possível que a gente possa entrar no país pelas portas da frente, para que a gente possa, de uma forma ou outra, levar a palavra sem repreensão. A gente sabe que alguns países não aceitam, assim como uma boa parte da Europa é aberto para a ministração da palavra de Deus, mas que a gente possa estar sempre sobre a direção de Deus para a gente fazer não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus, né? Eu gostaria que o pastor deixasse uma última mensagem aí para que a gente pudesse encerrar o vídeo e continue orando pela vida do pastor e todos os pastores que estão, de uma forma, levando a palavra de Deus em outros países e que possa ser fortalecida a cada dia. Porque uma das coisas também, assim como o pastor falou, o fato de estar isolado e às vezes não ter tantos da mesma língua, com o mesmo objetivo, possamos estar unidos nesse segmento para que a gente possa ver o agir de Deus cobrindo todo mundo, né? Porque a palavra do Senhor diz que ele não voltaria sem antes que todo mundo pudesse ouvir a sua palavra, né? Amém. Glória a Deus. Sim, evangelista Marcos. Então, com relação ao que você falou para eu abordar, primeiro, Deus tem uma chamada com cada pessoa para uma nação diferente, quando essa pessoa tem uma chamada para missões. E o nosso Deus é tão grande que o nosso Deus, ele não precisa ludibriar, não precisa dar jeitinho brasileiro. Se Deus chamou você, quando eu digo você, estou falando para todos, né? É evidente que Deus vai criar Deus é capaz até de mudar a lei em favor de um profeta.
Porque a Bíblia diz que a terra é escabelo dos pés do Senhor. Então, eu não acredito numa chamada em que eu tive que fazer algum tipo de coisas ilegal para que eu pudesse estar ali. E eu não acredito nisso. Eu, particularmente, respeito a opinião de todos, mas acredito sim que se Deus chamou a pessoa para estar no lugar, Deus é capaz até de fazer uma mudança na lei, para haver uma brecha na lei, para a pessoa entrar no país, ficar no país legalmente e pregar a palavra de Deus. Agora, é bem verdade que algumas pessoas que são itinerantes, ou seja, é temporário, não estamos tocando nesse mérito. A pessoa pode estar aqui comigo e dizer, pastor, eu quero ficar 3 meses aí ajudando o senhor, está dentro da lei, ok. Então, nós não podemos também esquecer disso, que há pessoas que estão de passagem, né? As pessoas estão de passagem. Agora, com relação ao que você falou sobre a questão da pessoa vir e como trabalhar essa parte aí de igreja, nós, por exemplo, aqui, todos os nossos cartazes, nossos avisos, a nossa divulgação da igreja, nós temos em 2 línguas, em português, porque é a nossa língua, e em sueco. Por quê? Porque as pessoas precisam saber o que é aquilo ali, o que está escrito ali, e através disso alcançar os suecos. Eu não posso vir para cá ou ir para outro país e ficar procurando os brasileiros, muito embora, se tiver algum brasileiro precisando de oração, de ajuda, nós temos que atender, né? Porque, afinal de contas, temos que pregar o evangelho para todos. Mas nós temos que, primeira coisa, o objetivo é alcançar o pessoal da nação. Você tocou num assunto aí que as pessoas pensam muito quando saem do Brasil, vou sair do Brasil, vou mudar de vida. Eu não acho errado se você sai do Brasil, mas você, não, eu não estou indo para pregar o evangelho, eu não estou indo para fazer missões, eu estou indo mesmo para trabalhar. Ok. Agora, se você negociar o altar, se você negociar o que Deus colocou na tua mão, ou seja, Deus mandou você para aquela terra para você ganhar almas e pregar o evangelho. Aí você ficou de olho no ouro da terra, no maná da terra, e agora você não prega mais, você não vai mais à igreja, você esqueceu o seu chamado. Desculpa, eu já estou pregando, né, evangelista Marcos? Daqui a pouco eu Pode paro. ficar É tranquilo, assim. pode ficar E aí tranquilo. você esqueceu tudo e botou o olho na Libra, botou o ouro na coroa sueca, que aqui é a coroa sueca, botou o olho no euro. Não é pecado. Inclusive, eu trabalho, temos que trabalhar. Só que você negocia o seu chamado a partir do momento em que você deixa o dia, o único dia que você tem para ir à igreja, porque alguém te fez alguma proposta. E o dinheiro falou mais alto, você, poxa, rapaz, isso aí não, eu tenho que pegar isso. Jesus me perdoa, mas eu vou nessa, que eu estou precisando desse. Então, assim, a pessoa começa a sair da visão que Deus pôs da pessoa. Né? Porque tudo na vida tem que ter uma. A Bíblia fala sobre a Equilíbrio, né? temperança. O que é temperança? Temperança vem justamente de tempero. E para você temperar, você bota um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar. Equilíbrio. Né? Então, isso é temperança que faz parte do fruto do espírito. Então, se eu não entender isso, fica difícil. Então, muitas pessoas, evangelista Marcos, negociam o altar. Quando eu falo negociar o altar, não é botar um político no altar, isso já é outra questão. Negociar o altar, porque o altar é na palavra de Deus. O É isso que eu pastor penso. tocou em um ponto importante aí, porque além de ministrar a palavra de Deus, o pastor falou que também tem um trabalho secular, né? E um não impede o outro, porque tá exercendo na comunidade e tem como também contribuir socialmente trabalhando em um trabalho secular, porque às vezes na igreja geralmente algumas pessoas não vão por conta própria e o pastor já tem essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus, fazendo missões num algo que como é que eu posso dizer? Secular, assim como eu faço aqui também na Inglaterra, tem um trabalho secular também, e a gente tem sempre que tentar colocando na balança o que realmente é prioridade, ainda que a gente trabalhe no trabalho secular, mas o foco é ganhar vidas, porque Cristo nos trouxe, nos permitiu que a gente esteja no país também para isso, para contribuir também com o reino. E contribuindo com o reino é o quê? A gente pode fazer as nossas atividades seculares, que vai nos trazer alguns benefícios financeiros, mas nada que
possa prejudicar realmente aglomerar o reino de Deus, porque essa é a nossa chamada, ganhar vidas, ser pescadores de homens para que possa alcançar. E o pastor tocou em um assunto muito interessante, que ainda que eu trabalhe no trabalho secular, não posso deixar desviar do propósito primeiro, né? O primeiro, buscar aí primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos será acrescentado. Então foi um ponto muito importante também que o pastor colocou nesse sentido, porque as pessoas que estão trabalhando vão dizer, não, eu estou fazendo também o mesma coisa, trabalho e posso também buscar a presença de Deus. E uma não invalida a outra, né? Quando o foco principal é fazer a obra de Deus, né? E assim como o pastor falou, que a gente não pode negociar o altar, né? Em relação a o que a gente está fazendo no país e o que a gente tem que fazer no país, que é levar a palavra de Deus. Pastor Ricardo, o pastor quer fazer mais algum comentário para que a gente possa encerrar o nosso vídeo? Eu só quero agradecer, obrigado, evangelista Marco, Deus abençoe, Deus te use aí nessa cidade de Manchester e te faça ser um instrumento, não só através aqui da plataforma do YouTube, mas também continue trabalhando com a sua vida e Deus abençoe sua família. E quando quiserem vir à Suécia, sejam todos bem-vindos, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Estocolmo, mais precisamente em Uplas Väsby. Quem sabe o evangelista Marcos pode deixar depois aí na descrição o link, né? Nós temos o link através do Google Maps, escreveu lá, Assembleia de Deus, Missão Suécia, já aparece o endereço, aparece tudo, e sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe, e eu sou grato pela oportunidade, que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço, pastor Ricardo, pela disponibilidade de poder, assim como foi dito, não somente na teoria, mas na prática, que o pastor aceitou o convite. Então, realmente, levanta a bandeira de Cristo, não levanta a bandeira denominacional. Então, eu agradeço ao pastor por essa oportunidade de ter aceito o convite, né? Porque a gente pode convidar, mas a pessoa tem a opção de não aceitar. E graças a Deus que o pastor aceitou. E dia 16, vou ter junto com o pastor Miguel, João Miguel, que é amigo do pastor também, lá da Bélgica. E da E Bélgica, sim. eu quero muito agradecer, que Deus abençoe a vida do irmão, junto com a sua família, o trabalho que está sendo desenvolvido aí. E espero que a gente também estreite mais os laços com a palavra de Deus, né? E a gente Amém. possa Estamos à disposição. Estamos